Lemos livros que nos divertem, mas têm pouca relevância para nossas vidas diárias. Temos ideias sublimes que não colocamos em prática. Temos experiências tão ricas que não analisamos o suficiente, que não nos inspiram ideias, cujas lições ignoramos. Há 20 anos, nascia a Uniateneu, uma instituição Cujas lições ignoramos em prática. Temos experiências tão ricas que não analisamos o suficiente, que não nos inspiram ideias, cujas lições ignoramos. E estratégia requer um contato constante entre os dois reinos. É conhecimento prático em sua forma mais elevada. Os acontecimentos na vida nada significam se você não refletir a respeito deles profundamente, e ideias adquiridas em livros são inúteis se não tiverem aplicação na vida como você vive. Na estratégia, tudo na vida é um jogo que você está jogando. Este jogo é excitante, mas também exige profunda e séria atenção. As apostas são altas. O que você sabe precisa ser traduzido em ação, e ação precisa ser traduzida em conhecimento. Deste modo, estratégia passa a ser um desafio para a vida inteira e fonte de constante prazer na superação de dificuldades e solução de problemas. Neste mundo, onde se joga com dados chumbados, um homem precisa ter um temperamento de ferro, com a armadura à prova dos golpes do destino, e armas para enfrentar homens. A vida é uma longa batalha, temos de combatê-la a cada passo, e Voltaire com toda a razão diz que, se temos sucesso, é a ponta da espada, e que morremos com a arma na mão. Arthur Schopenhauer, Conselhos e Máximas, 1851. Parte 1. Guerra autodirigida. A guerra, ou qualquer tipo de conflito, é travada e vencida com estratégia. Pense em estratégia como uma série de linhas e setas direcionadas para um objetivo, levar você a um certo ponto no mundo, ajudá-lo a atacar um problema em seu caminho, imaginar como cercar e destruir seu inimigo. Antes de direcionar estas setas para seus inimigos, entretanto, você deve primeiro apontá-las para si mesmo. Sua mente é o ponto de partida de todas as guerras e estratégias. Uma mente que seja dominada com muita facilidade por emoções, que esteja enraizada no passado e não no presente, que não possa ver o mundo com clareza e urgência criará estratégias que sempre errarão o alvo. Para se tornar um verdadeiro estrategista, você deve dar 3 passos. Primeiro, tomar consciência das fraquezas e doenças que possam se apoderar da mente, deformando seus poderes estratégicos. Segundo, declarar uma espécie de guerra contra si mesmo para se fazer andar para frente. Terceiro, trave uma cruel e contínua batalha contra os inimigos dentro de você aplicando certas estratégias. Os 4 capítulos a seguir são projetados para chamar sua atenção para os distúrbios que estão provavelmente se desenvolvendo em sua mente agora mesmo e armar você com estratégias específicas para eliminá-los. Estes capítulos são setas cujo alvo é você. Uma vez tendo-as assimilado por meio de pensamentos e prática, elas servirão como um expediente autocorretivo em todas as suas futuras batalhas, liberando o grande estrategista que existe dentro de você. 1. Declare guerra a seus inimigos. A estratégia da polaridade. A vida é um sem fim de batalhas e conflitos, e você não pode lutar com eficiência se não puder identificar seus inimigos. As pessoas são sutis e evasivas, disfarçando suas intenções, fingindo estar a seu lado. Você precisa de clareza. Aprenda a desmascarar seus inimigos, a localizá-los pelos sinais e padrões que revelam sua hostilidade. Então, com eles à vista, declare interiormente guerra.
Como os polos opostos de um ímã criam movimento, seus inimigos, seus opostos, podem encher você de propósito e direção. Como pessoas que ficam em seu caminho, que representam o que você abomina, pessoas às quais reagir são uma fonte de energia. Não seja ingênuo, com alguns inimigos não pode haver concessões, não existe meio termo. O inimigo interior. Na primavera de 401 a.C., Xenofonte, senhor rural de 30 anos e que vivia nos arredores de Atenas, recebeu um intrigante convite. Um amigo estava recrutando soldados gregos para lutarem como mercenários por Ciro, irmão do rei persa, Artaxerxes, e o chamava para ir junto. O pedido era um tanto inusitado, havia muito tempo que gregos e persas eram inimigos figadais. Quer ficar mais inteligente? Muito tempo que gregos e persas eram inimigos figadais. Por volta de 80 anos antes, de fato, a Pérsia havia tentado conquistar a Grécia. Mas os gregos, renomados guerreiros, tinham começado a oferecer seus serviços a quem pagasse mais, e dentro do Império Persa havia cidades rebeldes que Ciro queria punir. Mercenários gregos seriam os reforços perfeitos em seu grande exército. Xenofonte não era um soldado. Na verdade, ele levava uma vida calma, criando cachorros e cavalos, viajando para Atenas para conversar sobre filosofia com seu bom amigo Sócrates, vivendo de sua herança. Mas ele queria aventura, e esta era uma chance de conhecer o grande Ciro, aprender sobre guerra, ver a Pérsia. Talvez quando tudo tivesse terminado, ele escrevesse um livro. Ele não iria como mercenário, era rico demais para isso, mas como filósofo e historiador. Depois de consultar o oráculo de Delfos, ele aceitou o convite. Por volta de 10.000 soldados gregos uniram-se à expedição punitiva de Ciro. Os mercenários eram um bando misto de toda a Grécia, que estavam ali pelo dinheiro e a aventura. Eles se divertiram por uns tempos, mas depois de alguns meses de atividade, após liderá-los até o interior da Pérsia, Ciro admitiu o seu verdadeiro propósito: estava marchando sobre a Babilônia, armando uma guerra civil para derrubar seu irmão e se fazer rei. Descontentes por terem sido enganados, os gregos argumentaram e se queixaram, mas Ciro lhes ofereceu mais dinheiro, e isso os acalmou. Os exércitos de Ciro e Artaxerxes encontrarão-se nas planícies de Cunaxa, não muito longe da Babilônia. Logo no início da batalha, Ciro foi morto, colocando um rápido ponto final à guerra. Agora a situação dos gregos de repente era precária, tendo combatido do lado errado de uma guerra civil, eles estavam longe de casa e cercados por persas hostis. Ficaram logo sabendo, entretanto, que Artaxerxes não estava zangado com eles. Só queria que saíssem da Pérsia o mais rápido possível. Ele até lhes enviou um emissário, o comandante Tissafernes, para lhes oferecer provisões e escoltá-los de volta para a Grécia. Assim, guiados por Tissafernes e o exército persa, os mercenários iniciaram a longa viagem de volta para casa, uns 2.400 quilômetros. Dias depois de iniciada a marcha, os gregos tiveram novos temores. Os suprimentos que tinham recebido dos persas eram insuficientes, e o caminho escolhido por Tissafernes para eles, problemático. Eles podiam confiar nos persas. Começaram a discutir entre eles. O comandante grego Clearchus expressou as preocupações de seus soldados para Tissafernes, que foi solidário. Clearchus deveria levar seus capitães para um encontro em um local neutro, os gregos manifestariam suas tristezas e os dois lados chegariam a um entendimento. Clearchus concordou e apareceu no dia seguinte com seus oficiais na hora e no lugar combinados, onde, entretanto, um grande contingente de persas o cercou e prendeu.
foram decapitados no mesmo dia. Um homem conseguiu escapar e avisou os gregos da traição persa. Naquela noite o acampamento grego era um lugar desolado. Alguns homens discutiam e acusavam, outros caíam bêbados no chão. Uns poucos pensaram em fugir, mas com seus líderes mortos eles se sentiram condenados. Naquela noite, Xenofonte, que tinha permanecido a maior parte do tempo nos bastidores durante a expedição, teve um sonho: um raio de Zeus incendiou a casa de seu pai. Ele acordou suando. De repente percebeu: a morte estava olhando na cara dos gregos, mas eles estavam ali choramingando, desesperados e discutindo. O problema estava sobre suas cabeças. Lutando por dinheiro e não por um propósito ou causa, incapazes de distinguir entre amigo e inimigo, eles haviam se perdido. A barreira entre eles e seu lar não eram rios e montanhas ou o exército persa, mas o próprio estado de espírito confuso. Xenofonte não queria morrer deste modo desgraçado. Não era um militar, mas conhecia filosofia e como os homens pensam, e acreditava que se os gregos se concentrassem nos inimigos que queriam matá-los, ficariam alertas e criativos. Se focalizassem a vil traição dos persas, ficariam zangados, e sua ira os motivaria. Tinham de parar de ser mercenários confusos e voltar a ser gregos, o extremo oposto dos infiéis persas. O que eles precisavam era de clareza e direção. Xenofonte decidiu ser o raio de Zeus, despertando os homens e iluminando seu caminho. Convocou uma reunião com todos os oficiais sobreviventes e expôs seu plano: nós declararemos guerra sem negociação aos persas, nada mais de ideias de barganhas ou debates. Não vamos mais perder tempo com argumentos ou acusações entre nós mesmos, cada grama de nossa energia será gasto com os persas. Seremos tão inventivos e inspirados como nossos ancestrais em Maratona, que combaterão vencendo um exército persa bem maior. Vamos queimar nossas carroças, viver da terra, mover rápido. Nem por um segundo vamos baixar os braços ou esquecer o perigo à nossa volta. Somos nós ou eles, vida ou morte, bem ou mal. Se algum homem tentar nos confundir com conversa mole e com vagas ideias de conciliação, vamos declará-lo idiota e covarde demais para estar do nosso lado e vamos afastá-lo. Que os persas nos tornem impiedosos. Devemos estar consumidos por uma ideia: voltar vivos para casa. Os oficiais sabiam que Xenofonte estava certo. No dia seguinte um oficial persa veio vê-los, oferecendo-se para atuar como embaixador entre eles e Ataxerxes. Seguindo o conselho de Xenofonte, ele foi rápida e rudemente mandado embora. Agora era guerra e nada mais. Incentivados a agir, os gregos elegeram líderes, Xenofonte entre eles, e começaram a marcha para casa. Forçados a depender de seu bom senso, eles logo aprenderam a se adaptar ao terreno, evitar a batalha, mover-se de noite. Conseguiram iludir os persas, derrotando-os até uma passagem na montanha-chave e atravessando-a antes que pudessem ser apanhados.